Bom dia a todos. Bom dia aos irmãos que também nos assistem. Que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor os visite nessa manhã. Que o Senhor possa nos desafiar, todos nós, e que tenhamos, de fato, sempre motivos para... porque, de fato, temos motivos para louvar a Deus, para adorá-lo. Ele que nos justificou, que ofereceu-nos essa justiça de graça, ele certamente deve ser honrado, deve ser engrandecido, deve ser louvado. A ele, somente a ele, tributamos todo o nosso louvor. Somente a ele devotamos toda a nossa obediência. Somente por ele e por causa dele é que podemos ter alegria. A ele dedicamos tudo o que somos, tudo o que temos, tudo aquilo que fazemos, tudo o que planejamos, todos os nossos planos, todos os nossos projetos. Nele nos movemos, ou nele vivemos, nos movemos e existimos, como diz já a palavra de Deus em Atos, no capítulo 17, e versículo 28. Na verdade, a nossa declaração de visão é: existimos para que todo morador de Taguatinga e cada pessoa do mundo, mas nós resolvemos incluir principalmente cada pessoa da nossa vizinhança aqui, né? Compreenda o Evangelho de Jesus Cristo. Compreenda, viva, assimile e desfrute daquilo que Cristo tem para nós, aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário para nós, ok? Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós bendizemos o Teu nome, exaltamos a Ti, Tu que és aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Tu és o nosso Deus, Tu aquele que nos justifica, Tu aquele que nos perdoa, Tu aquele que nos redime. Pai, obrigado por tudo isso, porque recebemos de Tuas mãos como um favor imerecido. Obrigado pela Tua igreja, por aqueles que estão aqui conosco, aqueles que nos assistem também ou nos assistirão, que o Senhor possa falar ao coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Então, estamos hoje no quarto encontro dessa série, chamada Justiça, segundo o Evangelho, que é para todos, ok? E como o nosso versículo-chave diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, é por causa dessa justiça que se revela no Evangelho que nós podemos anunciar essa boa notícia de Cristo Jesus, né? Ela é a boa notícia de salvação a todos os povos, ok? Portanto, a notícia de que o nosso Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo, nos justificou. O que é que Ele fez? Então, imputou a nós a justiça dEle, a justiça que é fruto da sua própria obediência, a justiça que é fruto do próprio mérito de Cristo Jesus, a sua obediência à lei, ok? E é resultado da sua morte sobre a cruz. Na cruz, Cristo, então, pagou ou nos redimiu dos nossos pecados, né? Essa é, então, ou portanto, a condição de todo nascido de novo. Todo homem e mulher que nasceu de novo, ele tem essa condição de justificado por Cristo Jesus. Nele fomos, então, declarados justos, ok? Somos revestidos com essa roupagem de justiça. Efésios 4, 24 diz: e vos revistais do novo homem, criado
segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso que, entendendo quem somos, entendendo o que Cristo fez por nós, podemos, então, influenciar aqueles que estão à nossa volta, a nossa igreja, a nossa família, a nossa comunidade, né? O nosso condomínio, quem sabe a nossa cidade, o nosso país. Podemos influenciar sendo justo no modo, por exemplo, como nós gastamos o nosso dinheiro, né? Podemos influenciar sendo justo no modo como nós nos relacionamos, no modo como nós escolhemos as nossas amizades, na forma como pensamos e valorizamos a família. Podemos influenciar sendo justos até em uma decisão de contribuir com um projeto financeiramente, sendo voluntário, né? Essa é a verdade que permeia a vida do cristão, daquele que foi justificado por Cristo. Isso significa que podemos viver todos os aspectos da nossa vida nessa perspectiva, promovendo a justiça, entendendo as implicações do Evangelho de Cristo para ela, para essa nossa vida, todas as áreas, todos os aspectos da nossa vida. Ok? Aqueles aspectos que nós, muitas vezes, achamos que são complicados, que nós não conseguimos lidar com ele, e que a gente quer abrir mão da palavra de Deus, da verdade de Deus, e deixar que outras pessoas, outros conceitos, outros modelos de vida nos direcionem. Aquilo que você acaba justificando, racionalizando e dizendo, não, é porque é muito difícil, não tem jeito. Quando chega nesse nível, quando chega nessas condições, quando está assim, quando chega a ficar assim, então não tem jeito, tem que fazer isso, tem que levar mesmo para o fulano, para o ciclano, tem que ouvir o fulano lá, tem que ouvir o ciclano. A gente abre mão muito facilmente das verdades de Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que nós podemos, sim, viver essa vida justa em todos os aspectos dessa nossa vida. Entendendo as implicações do Evangelho de Cristo para essa nossa vida. Ok? Então, tudo que Cristo fez por nós deve refletir em uma vida dedicada a obras de justiça. E é importante, então, que a gente deixe claro que a vida dedicada às boas obras ou obras de justiça, na verdade, é o que o Evangelho faz e não o que ele é. Ok? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas eu trouxe uma frase de Tim Keller, que ele diz o seguinte: não podemos deixar a impressão de que o Evangelho é simplesmente um programa de reabilitação divina para o mundo. Mas, em vez disso, ele é uma obra substitutiva totalmente consumada. Não podemos dizer que o Evangelho significa, primeiramente, que passamos a fazer parte de alguma coisa, ou do programa do reino de Cristo, mas antes que recebemos alguma coisa, a obra consumada de Cristo Jesus. Ok? E é nessa direção que nós queremos refletir a luz das Escrituras,
que é um livro dedicado à justiça do mundo, que é a base real e verdadeira da justiça, e nos dá tudo o que necessitamos como motivação, ensino, satisfação e poder para vivermos uma vida justa. Então, vejam como é a verdade do Evangelho, ou como ele deve ser visto, como ele deve ser encarado por nós. Não como um programa de reabilitação, né? Deus não está tentando nos reabilitar. Mas, na verdade, ele fez algo completo, total. A sua obra foi substitutiva. E foi total, foi consumada na cruz do Calvário. Portanto, o que ele está fazendo em nós, a partir daquilo que o Evangelho afeta em nossas vidas, é mudando, transformando, fazendo de nós novas criaturas, novos homens, novas mulheres em Cristo Jesus. Ok? Então, durante esses últimos domingos, nós estivemos trabalhando alguns temas, né? Ou subtemas nessa série, e a gente começou falando sobre a raiz de todas as injustiças, para dar base a tudo aquilo que a gente falaria, né, a tudo aquilo que nós estamos falando. Ou seja, essa raiz da injustiça é o responsável por gerar todas as injustiças no coração caído e pervertido do homem. Para que a gente não comece a imaginar que há alguma desculpa para o que nós fazemos, para o que nós vivemos, né? Então, a gente já fica certo de que existe uma raiz para tudo isso, existe uma base, existe uma razão para tudo isso que nós vivemos. Vivemos tudo isso não é porque a gente, de repente, não consegue fazer tudo certo. Não é porque, de repente, a gente falha, né? Porque o homem é falho, e de vez em quando ele peca. Não, fazemos tudo isso porque caímos e destituídos ficamos da glória de Deus. Portanto, o nosso coração foi totalmente pervertido. Ok? Toda a nossa vida, todos os homens passaram a ter essa natureza de pecador. Então, quando o homem peca, faz aquilo que é próprio da sua natureza. Ok? Então, falamos sobre essa raiz de toda injustiça. Ok? E aí a gente lembra o que Paulo disse em Romanos, também logo no início, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça. Ok? De malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, né? Coisas que a gente muitas vezes fica escandalizado quando algumas pessoas fazem isso, praticam essas injustiças contra nós ou contra outros, né? E a gente acaba muitas vezes sofrendo mais do que a gente deveria sofrer, porque a gente demora a entender por que as pessoas fazem essas coisas. E a gente fica questionando, e muitas vezes a gente fica tentando convencer essas pessoas. Não, vejam que, se não é isso que está acontecendo na internet, né, nas redes sociais, nesse mundo virtual. As pessoas, elas estão como que tentando converter
converter as outras, convencê-las de que elas estão erradas nos seus posicionamentos. Né? Algumas pessoas ficam escandalizadas. É a capacidade de se indignar. Isso é bom. Né? Quando você vê as pessoas, alguém fazendo o mal, e você fica indignado contra ele. Isso é bom. É certo. Ok? Mas, claro, nós precisamos entender que essa natureza é própria dos homens caídos. Portanto, o que pode mudar essas pessoas, o que vai mudar e o que pode mudar essas pessoas é o Evangelho de Jesus. É ouvirem, é entenderem o Evangelho de Jesus. Vejam a importância que a igreja tem para um momento como esse na história do mundo, do país e na história do mundo, onde as pessoas estão cada vez mais se distanciando de Deus, cada vez menos desejando as coisas de Deus, cada vez menos querendo se aproximar das coisas de Deus, se envolver com as coisas de Deus, ouvir sobre Deus, ver pessoas falando, demonstrando, defendendo valores que são de Deus. E, ao invés de ficarmos chateados com as pessoas, de nos colocarmos em lados opostos, de fortalecermos isso que está acontecendo aí, a polarização, a gente deve se apropriar da verdade de Cristo Jesus e anunciar essas verdades àqueles que estão à nossa volta. Falar de Jesus sem temer, né? Testemunhar daquilo que Jesus fez em nossa vida, sem temer. Assumir que é cristão, de fato. Ok? Sem tentar dissuadir as pessoas na base do grito, na base da fala alto, de falar alto, da briga, da discórdia. Né? As pessoas têm direito de não querer ouvir o Evangelho, têm direito de não querer Deus. Por quê? Porque vai chegar um momento em que todas as pessoas, os que quiserem, ou os que quiseram, e os que não quiseram, eles vão se dobrar, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Há alguma dúvida quanto a isso? Não há dúvida. Então, por que a gente se envolveria num confronto, numa briga, né, de internet, principalmente? Por que a gente acrescentaria à própria ofensa, que já é o Evangelho, outra ofensa? O próprio Evangelho já é uma ofensa, então, ok. Basta a ofensa do Evangelho. O Evangelho é que chega dizendo, olha, você é pecador e precisa mudar de vida. Você é pecador e precisa de um Salvador. Você está debaixo da ira de Deus, e precisa que alguém tenha propiciado isso. Propiciado a Deus, ou seja, alguém tenha apaziguado a Deus, para Ele não te condenar. Você precisa, então, ser justificado. Mas como você não tem justiça própria, você precisa da justiça de um justo. E é Jesus, você precisa de Jesus. Ok, mas eu não quero. Tá bom.
A nossa missão é falar de Jesus, anunciar Jesus. Quem convence é quem? O Espírito de Deus. É o Espírito que convence. E aí Jesus diz, aquele que vem a mim, aquele que o Pai traz a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ok? Abordamos também a inutilidade humana, da justiça humana, que é nenhuma, ou menos que trapo de imundícia, e a vantagem da justiça divina, que é verdadeira, que é toda, né? Que é total, porque é verdadeira, porque é santa, porque é perfeita. Né? Então, hoje nós vamos refletir sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus. Okay? Antes eu quero fazer menção de uma história que era contada pelo pastor Russell Shedd sobre justiça, graça e misericórdia. Né? E essa história vai ajudar a gente a entender sobre o que nós vamos falar. Ele contava o seguinte, um pai diz ao seu filho, que se ele lhe obedecer em algo, né, lhe recompensará com uma taça de sorvete. Mas, se lhe desobedecer, será castigado com 10 varadas. Como era de se esperar, o menino contrariou a ordem do seu pai. Então, o pai o chamou e começou a aplicar o castigo, dizendo que lhe ensinaria o sentido da justiça. Porque ele disse que ia, né, penalizá-lo se ele desobedecesse, então isso aconteceria, era justiça. Ok? Porém, ao invés das 10 varadas prometidas, parou em 7. Quando o menino lhe perguntou o porquê, ele disse que estava ensinando a ele o que era misericórdia. Okay? O trato, a justiça, eram 10. Mas ele parou em 7. Dizendo, isso é misericórdia. Você merecia 10. Mas eu estou lhe dando só 7. Pouco tempo depois, o pai o convida o menino para tomar um sorvete. Espantado, o garoto diz que não obedeceu o pai, para que tivesse o direito. E o pai lhe diz, eu estou lhe ensinando o que é graça. Ok? Graça é um favor imerecido. Então, essa história ilustra bem as verdades com as quais nós iremos lidar nesse tema sobre a justificação em Cristo. A justiça, portanto, é Deus não nos castigar. É Deus dar a cada um de nós o que merecemos. Isso é justiça. Então, nós precisamos ser gratos a Deus por sua justiça, porque de fato merecemos o castigo, o juízo. Então, se isso é interessante para que você não fique imaginando que Deus é injusto, né? Quando se fala da doutrina da eleição, porque Deus elege alguns, escolhe alguns, para que você não fique pensando que Deus é injusto. Por que Deus não salvou? Porque todos merecem ser castigados. Misericórdia é Deus não nos castigar como merecemos. Louvamos a Deus porque Ele nos poupou por meio de Cristo. O castigo, o que nós merecíamos, era a morte de fato. Merecíamos ser castigados. Mas Ele resolveu nos poupar. Graça é Deus nos dar o que não merecemos. Ok? E justificação é Deus declarar alguém que é injusto, justo pelos méritos de outra pessoa, nesse caso, em Cristo Jesus. Mas veja que
mesmo com esses conceitos, essa ilustração, que facilita a gente entender, poderíamos perguntar, mas como assim? Deus nos poupou, Deus não está nos castigando, e mesmo assim Deus continua justo? Sim, por quê? Porque tudo o que devia ser cobrado de nós, devia ser aplicado a nós, o que Deus fez? Aplicou em Cristo Jesus. Ele é justo e justificador por isso. Porque ele não passou a mão na cabeça de ninguém. Porque ele castigou o seu próprio filho. Ok? Então, vamos adiante. Eu acho que eu tinha feito, mas acho que aí já apareceu tudo, né? O texto que a gente vai basear também, algumas coisas que a gente vai falar ainda para frente, está em Romanos, capítulo 3, versículo 21 a 24. Na verdade, eu coloquei até o 28, 26 ou 26. Mas nós vamos ler, ficar até o 24. Diz assim: mas agora, sem lei. Não, eu fiz uma outra versão aqui. Mas agora, porém, bem à parte da lei, embora a lei e os profetas lhe tenham servido de testemunha, essa é uma versão de N.T. Wright, e aí ele facilita, né, para a gente entender melhor. A justiça da aliança de Deus se fez presente. A justiça pactual de Deus entrou em operação mediante a fidelidade de Jesus, o Messias, em benefício de todo aquele que tem fé nele. Pois não existe distinção. Todos pecaram e necessitam da glória de Deus. E pela graça de Deus são declarados gratuitamente certos ou justos, né, tornando-se membros da aliança mediante a redenção que se encontra em Jesus. Deus introduziu Jesus em posição de misericórdia mediante sua fidelidade por meio de seu sangue. Ele fez isso para demonstrar sua justiça pactual através da tolerância, segundo a longanimidade divina, dos pecados anteriormente cometidos. E socorreu para que pudesse demonstrar a justiça da sua aliança no tempo presente, ou seja, que ele próprio está certo e que ele também declara como certo todo aquele que confia na fidelidade de Jesus. Isso aqui eu vou passar. Então, precisamos entender algumas realidades com relação à justificação. E nós vimos que a justificação, então, é Deus declarando alguém injusto, justo, pelos méritos de Cristo. Então, nós somos... a gente continua pecando, ok? A gente continua praticando injustiça, mas Deus nos declarou justos, por causa não dos nossos méritos, mas por causa dos méritos de Cristo Jesus. Então, não precisamos pensar naquela ideia de que, de fato, nós fomos mudados, né, de tal forma que a gente não peca mais, que a gente não faz mais qualquer injustiça, que a gente faz tudo certinho, porque agora Cristo nos salvou e agora a nossa vida é totalmente diferente. Na verdade, essa não é a ideia da justificação em Cristo Jesus. A justificação é, na verdade, uma declaração de Deus a nós, dizendo que nós somos justos por causa de Cristo Jesus. Ou seja, ele declarou que, a partir do momento em que nós confiamos em Jesus, nós passamos a ser
vistos como justos, olhados como justos, tidos como justos por causa não daquilo que fazemos ou deixamos de fazer, por causa dos nossos pecados ou daquilo que fazemos, ou seja, de quando nós pecamos ou se nós pecamos, se pecamos ou se não pecamos. Deus olha para nós e nos vê justo por causa sempre da justiça de Cristo. Ok? Então, vamos lá. Por isso, então, essa justificação, ela não depende do cumprimento da lei. Porquanto ninguém consegue cumprir toda a lei. Será por que a gente não consegue cumprir toda a lei? Veja o que diz Tiago 2,10. Porquanto quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. É porque Deus tem um padrão de exigência para que nós fôssemos justos, né, pelos nossos esforços. Se houvesse essa premissa na proposição de Deus para nós, quando Deus propôs em seu coração em nos salvar. Ele já sabia que dependeríamos exclusivamente de Cristo. Sabia que não poderíamos cumprir a lei, embora a lei foi dada, né, para nos conduzir a Cristo Jesus. A lei foi dada também para servir de aio, né, para nos ajudar. A lei, ela serve para nos mostrar o pecado, que somos pecadores, que estamos em dívida com Deus. Portanto, não existe essa perspectiva de sermos justos por nossos méritos, porque deveríamos, se assim fosse, cumprir todo e cada mandamento. Continuamente, sempre, que todas as nossas obras deveriam ser obra de justiça. Que tudo que fizermos, que tudo que pensarmos, que tudo que formos, né, no sentido de tudo aquilo que nós somos como pessoas, deveria, então, demonstrar essa justiça, deveria demonstrar essa obediência completa. Mas como diz o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, quem tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. E vejam que Romanos, a partir do capítulo 1 até capítulo 3 e 20, é uma demonstração de quem nós somos e de como nós estamos sem Cristo Jesus. E de como nós estamos em nossa natureza caída. E do que nós precisamos. E daquilo que carecemos mesmo. E da situação, da real situação que nós estamos em Cristo. É por isso que o versículo 21 do capítulo 3 começa: mas agora, sem lei. Porque ainda bem, no sentido de dizer, mas ainda bem que nós temos Cristo. Há toda essa situação, há todo essa realidade de vida, de fato. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que nos dá a vitória. E aí, algumas vezes, por causa disso, muitos perguntam, então, se isso não seria injusto. Mas por que seria injusto? Porque para sermos considerados transgressores, infratores da lei, das leis humanas, né, o que precisa?
O que precisamos para nos tornarmos infratores da lei humana? Da lei de trânsito, por exemplo. Infringirmos uma lei de trânsito. Então, se a gente passar um semáforo vermelho, né, um semáforo que esteja fechado, passarmos nele, nós infringimos aquela lei de trânsito. O que é que nós nos tornamos automaticamente? Infratores. Se a câmera pegar aquele momento, nós seremos penalizados, ou não? Não é? A desculpa. Há desculpa para isso? Existe desculpa? A multa até vem com aquela possibilidade de você justificar e dizer assim, olha, eu estava passando com a esposa grávida, querendo, já no momento de dar a luz. Ok, amigo, mas... manda aí, manda todos os... Isso significa, então, queridos, que nós... Espera aí. Ok. Oxi, o negócio está doido aqui. Isso significa, então, que a gente, na verdade, depende exclusivamente de Jesus, depende necessariamente de Cristo Jesus, porque Ele é aquele que nos justifica de fato, ok? E, então, nesse sentido de sermos considerados justos, né? A palavra de Deus reafirma a nós que nós precisamos dessa justiça que é total, que é completa de Cristo Jesus, porque, de fato, nós somos infratores, né? Nós somos pecadores. O versículo 23 vai dizer, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, todos pecaram, todos somos transgressores, ok? Mas essa justiça, essa justificação, ela não depende desse cumprimento da lei. Então, não depende do meu esforço. Né? Aquele pensamento e até aquele sentimento de que a gente precisa estar bem na foto com Deus, né? Aquela sensação, aquela coisa que a gente diz assim, poxa, eu não estou me sentindo bem com Deus, eu não estou sentindo que Deus está comigo, ou eu acho que Deus não está ouvindo a minha oração, porque eu não estou muito bem com Deus. Aqueles momentos da nossa vida que muitas vezes acontecem e você não se sente muito disposto a orar, muito disposto a ler a Bíblia, muito disposto a evangelizar, a fazer qualquer coisa assim, e automaticamente a gente acaba tendo esse tipo de sentimento, porque a gente acha que depende dessas coisas para que Deus nos aprove, para que Deus nos ame, para que Deus nos responda. Essa justiça de Deus que é imputada a nós, ela não depende do nosso esforço. Ok? Por isso que é equivocado aquele entendimento de que agora está mais fácil, né? Visto que no Antigo Testamento essas coisas era diferente porque era pela lei, né? Então, se agora, muitas vezes até a gente diz assim, se agora que é pela graça a gente não está, né, conseguindo se relacionar bem com Deus, vivendo bem, sendo crente de verdade. Né? Imagina no Antigo Testamento que era pela lei, irmãos, vamos aproveitar o tempo da graça. É um equívoco, porque sempre foi pela graça. Veja o que diz Gálatas capítulo
3 e 8, diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Ok? Então, foi sempre pela graça. Então, todos lá, desde Abraão até agora, todos somos salvos, não por méritos. O mérito que foi imputado a Abraão, porque ele creu, foram os méritos de Cristo Jesus, não os dele. Porque senão seria por obras. Ok? E não pela graça. Gálatas 2,16 diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, sim, mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. E no versículo 24 do capítulo 3, ele diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então, toda aquela ideia de se alcançar a salvação por ser bonzinho, por amar alguém, por ajudar o outro, por repartir, por fazer coisas boas, ser um bom cidadão, isso é balela. A salvação é unicamente pelos méritos de Cristo Jesus. A justiça, ou a justificação do homem em Cristo, é exatamente por causa dos méritos de Cristo. Então, ela não depende do cumprimento da lei, no sentido de que ela não depende também do seu esforço. Ok? A justificação é Deus declarando alguém justo pelos méritos de Cristo, por isso ela é mediante a fé. E aí a pergunta é, então como é que você está afirmando que que é sem mérito algum? Ter fé não é mérito humano ou não? Se é por fé, tem que ter alguma coisa ou não? Não. Ok? Deus é sempre justo, é correto em tudo aquilo que Ele faz. E Ele não abre mão nem 1 milímetro do seu padrão de justiça. O padrão dele é perfeitamente justo, completamente, totalmente justo. Não é 95%, 98%, 99%. Tem que ser 100% de justiça. Ok? Esse é o padrão de Deus. Em nenhum momento ele arreda dessa exigência. Em nenhum momento ele abre mão daquilo que ele exige. Ok? Então, como ninguém alcança esse padrão de Deus, Deus nos dá a fé para crermos. Porque a fé também é um dom de Deus. Mas a fé é apenas um instrumento de Deus. A fé funciona como um instrumento de Deus, ou um meio pelo qual a justiça de Cristo se torna a nossa justiça. Portanto, não vale, não tem como, não há porquê nos arrogarmos da nossa fé, ou da fé de quem quer que seja. O fulano tem fé, olha a fé do fulano. Como aquele homem tem fé, ou homem de fé. Porque a fé precisa ser posta em alguém que faz o que a fé está se propondo, está se pondo ali. Ou está objetando, está objetivando, aliás. Ok? É preciso que haja aquele que responde a essa fé.
Então, nós reconhecemos pela fé que somos carentes e dependentes de tudo e em tudo de Deus. Somos carentes de tudo e em tudo de Deus. Somos carentes de Deus para viver, para respirar, para nos mover, para nos manter de pé. São coisas básicas, mas sem as quais nós morreríamos. Ok? Mediante, então, ou por meio da fé, significa dizer que não importa se é muita ou pouca, porque é dom de Deus também. Essa fé precisa ser posta em alguém que tem o poder de fazer, o poder de salvar, o poder de curar, o poder de ordenar. Muitas vezes nós damos ênfase à fé como se ela tivesse o mérito em si mesma. Quando o alvo, ou aquele em quem ela se apoia, é que deve ser exaltado. Então ela é mediante a fé, não a minha fé, a fé que eu tenho condições de produzir, a fé que faz coisas, né? Mas a fé que é posta naquele que pode todas as coisas. Não importa, então, o quanto cremos, mas em quem cremos. Importa em conhecer a Deus, não importa, não é tão importante se temos muito ou pouca fé. Importa crer em Deus, que é aquele que é o importante nessa história. É por isso, então, que é uma justiça mediante a fé. Ou seja, a fé não é meritória, entendeu? Continua sendo completamente, totalmente um ato de Deus. Continua sendo totalmente, completamente com base nos méritos de Cristo Jesus. Então não podemos nos arrogar da nossa fé. Ok? Uma terceira coisa é que ela é para todos. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Todos pecaram e todos precisam, todos carecem da glória de Deus, todos carecem de Deus. E a verdade é que a justiça de Deus está disponível a todas as tribos, a todas as nações, a todas as etnias. Ok? Não há barreiras étnicas, políticas, econômicas, sociais, que possa separar alguém dessa boa nova de Cristo Jesus. Essa é a realidade da palavra de Deus, das Escrituras, que nos mostram que Deus é inclusivista nesse sentido. Ok? Deus não faz diferença, Deus não faz distinção. Ele salva, Ele justifica a todos. É por isso que muitas vezes nós nos equivocamos em nossas estratégias evangelísticas, porque muitas vezes, focamos em pessoas que nós achamos que elas são, que é bem possível que elas aceitem o Evangelho, que elas ouçam o que nós temos que falar e que elas mudem de vida. Lembra do que eu falei de Tim Keller, que ele diz que não podemos ver o Evangelho como
na verdade, uma reabilitação de Deus ao homem. Ok? E muitas vezes nós pensamos assim, dessa forma. A gente acha que vamos falar com algumas pessoas que possam ser reabilitadas, possam mudar de vida. Você precisa mudar de vida, amigo. Ok? E isso, a intensidade ou a ênfase que a gente dá nisso depende do tipo de pessoa que a gente se relaciona e como nós avaliamos essas pessoas. Então, se a gente avalia que ela é alguém que tem cultura e que pode muito bem entender o que nós estamos falando, a gente vai com calma, com tranquilidade, né? Com todos os jeitos, com as mãos cheias de dedo e etc. E fala, muitas vezes, algumas pessoas até floreiam o Evangelho, tiram a ofensa própria do Evangelho para tentar que aquela pessoa se adapte, para tentar colocar um uniforme naquela pessoa, para tentar dar um nome àquela pessoa, que aquela pessoa venha para a igreja e participe, né? seja um participante da igreja, nominal, que tenha o nome dele lá, que seja uma estatística. Mas dependendo de outras pessoas, a gente chega com mais ênfase, né? Com mais disposição. Opa, Deus está me falando aqui que você precisa mudar de vida e tal. E, né, a gente parece até bravo, falando com as pessoas, numa perspectiva que é totalmente equivocada. Porque Deus, Ele inclui todas as pessoas. E quem faz a mudança, a transformação de vida, é o próprio Deus. Então, se eu desanimei de alguém, se eu achei problemático que aquela pessoa, difícil demais, é muito difícil aquela pessoa, é muito difícil aquele camarada sair daquele vício, deixar aquela vida, parar com aquilo que ele faz, meu Deus, ali vai ser... Não tem nem jeito, vou partir logo para outro. Mas a justiça de Deus é para todos. Quem vai mudar é o Senhor. Vejam o que aconteceu na parábola do publicano e do fariseu. O fariseu estava lá dizendo, Senhor, tu sabe que eu sou melhor mesmo, não sou como tantas pessoas, como tais pessoas que fazem isso ou aquilo. Pelo contrário, E aí, o publicano batia no peito dizendo, Senhor, sê propício a mim, pecador. Eu reconheço que eu sou pecador. E aquilo era um problema para o judeu que entendia que era impossível aquele tipo de coisa, né? Geralmente o que a gente fica escandalizado quando a gente vê. Gente, é por isso que a gente vê muito aí, muito isso, né? Ex-fulano, ex-bruxo, ex-não sei o quê, pregando. O cara ainda não sabe nem, ainda não entendeu nem as premissas do Evangelho, já está pregando. Né? Assim, e não é porque ele não deva pregar, porque todos que receberam Jesus, o id é para id por todo mundo, mas não ser usado para ser um astro, né? Não ser usado para ser colocado na frente, como quer dizer, e olha o quanto que foi que Deus fez. Isso aqui era impossível fazer. E é fato que é impossível ao homem, mas para Deus nada é impossível. Isso não pode fazer parte da nossa perspectiva e nem das nossas estratégias. Ok? Porque não podemos excluir quem Deus já incluiu. Então, não tem problema. O camarada hoje em dia não é até problemático você dizer isso, ainda mais pela internet. Mas algumas pessoas não acabam dizendo, né?
não vou fazer amizade com aquela pessoa, porque aquela pessoa tem uma religião tal, faz isso, faz aquilo outro, né? Enquanto que a nossa relação está baseada naquilo que nós recebemos em Cristo Jesus. Todas as áreas da nossa vida precisam ser, e devem ser, e serão, e aqueles que foram salvos, foram afetados pelo Evangelho em todas as áreas da sua vida. E todas as relações, todas as nossas relações precisam ser baseadas nessa cosmovisão bíblica, nesse modo de olhar o mundo biblicamente, de lidar com as questões, com as circunstâncias, de forma bíblica, como Cristo lida com elas, na perspectiva de Cristo. Ok? E aí que a gente, de novo, relembra o que Jesus diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Jesus é quem muda as pessoas, de dentro para fora. Muitas vezes nós queremos uma mudança exterior. Queremos só que a pessoa deixe de fazer algumas coisas para ela, né, ficar um pouco mais sociável, um pouco mais, consigam se relacionar um pouco mais. Quem faz isso é o Senhor. E a gente fica preocupado, inclusive, em nos relacionar com as pessoas, em deixar que elas estejam na igreja, em testemunhar que elas são cristãs como nós, que são nossos irmãos, que foram salvas por Cristo. A gente tem dúvida, né? A gente tem dúvida. Aí a gente, ao invés de dizer, pois, isso aqui é meu irmão, né? Jesus salvou ele. A gente diz, é um novo convertido, né? Irmão, ele chegou agora na igreja e tal, se meio envergonhado, porque a pessoa está vivendo aquele momento de mudança, de transformação. Mas é Deus quem faz. E a justiça de Deus, a justificação é algo pontual. Ela foi feita, ela aconteceu, ela foi consumada. Só que ela não muda a nossa vida, irmão. A justificação não muda a nossa vida. A gente vai continuar com as tendências. É diferente da regeneração. Ok? A regeneração, ela muda a nossa vida, faz de nós um novo homem, uma nova mulher. Mas mesmo assim, a própria regeneração mantém a nossa velha natureza. Ok? Então ela é para todos. A última coisa, deixa eu ver se ainda tem mais. Tem duas. É que ela é gratuita. Não há nada que possamos fazer para garantir a aprovação de Deus. Diz o versículo 24: sendo justificado gratuitamente por sua graça. Não há nada que façamos que pode ou que possa garantir a aprovação de Deus. Nossa justificação nada tem a ver com os nossos méritos. Não fazemos nada, não cooperamos em nada. Tudo o que você faz, tudo o que você é, toda a sua bondade, toda a sua justiça, todos os atos bonzinhos seus, são como trapos de imundície diante de Deus. Paulo sabia que essa justificação não custou nada para ele. Porque Deus já olhou para nós, já nos aprovou. E não foi baseado no nosso desempenho. Não foi baseado no seu desempenho. Sabe que muitas pessoas ficam decepcionadas consigo mesmas. Ficam frustradas. Porque elas pecam e elas dizem assim, eu vou melhorar. Senhor, não vou mais pecar. Depois elas pecam de novo. Aí elas, de novo, Senhor, tem misericórdia. Tu sabe que eu quero viver bem e não quero pecar. E eu não vou mais pecar. Aí daqui a pouco ela peca de novo. Sabe o que eles fazem? Muitas pessoas fazem. Primeiro, se consideram
desviados, né? Eles são os desviados da igreja. Como se eles tivessem perdido a salvação, como se Deus tivesse se intrigado com ele, como se Deus tivesse assim, ó, cai fora, pecou, né? Você está fora. E o relacionamento delas com Deus fica trincado. E eles demoram a voltar, muitas vezes demoram a voltar por esse entendimento, esse equívoco. Mas Cristo, Deus já nos aprovou, já nos amou, né? E nós não precisamos fazer mais nada para Ele nos amar, para Ele continuar nos amando. A Bíblia diz que nada nos separa do amor de Deus em Cristo Jesus. Nem a vida, nem a morte, nem o presente, nem o passado, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nada, nem anjos, nem principados, nem potestade, nada, nem pecado. Ok? Pode nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. O certo é que essas pessoas se acham e se pegam vivendo de modo hipócrita. E que Deus está decepcionado com eles e não serão ouvidos. E aí, sabe o que é que acontece? Tem muita gente que está esperando melhorar, uma melhora espiritual para voltar a congregar, a se envolver na igreja, né? a se relacionar melhor com Deus, a ter sua devocional, a viver como cristão, a entender que Deus está na sua vida, que Ele pertence ao Senhor. Que isso é o que Paulo disse aos Gálatas: ó Gálatas insensato, como é que vocês começaram na graça e depois vocês vão para a lei ou voltam à lei? Como que ia dizer, como assim que vocês começaram vivendo um evangelho verdadeiro, tão dependente de Cristo, e agora vocês começaram a achar que vocês próprios são responsáveis pela sua própria salvação? Que quem efetua a salvação em vocês são vocês mesmos? Que vocês dependem do mérito de vocês? Dependem do desempenho de vocês? Isso é inversão, irmãos. Isso é corrupção do Evangelho. Isso é deturpar o Evangelho. Isso é outro Evangelho, e não o de Cristo Jesus. Mas vamos à frente. Ela também é libertadora, para finalizar. É mediante a redenção que se encontra em Cristo Jesus. Essa redenção, esse entendimento de Paulo, era um entendimento dele ligado ao entendimento romano de escravidão, né? Paulo está, de fato, ali pensando no comércio de escravos, de como seriam libertados, né? Como é que seriam, aqueles homens seriam livres, né? Seriam donos do seu próprio destino. Então, essa era uma perspectiva muito forte naquele tempo. É por isso que essa palavra, redenção, é uma palavra muito preciosa para o escravo, né? Exatamente porque Cristo faz exatamente isso. Ele liberta o escravo da escravidão, né? Imagine que naquele tempo ser escravo, e naquele momento mais de 80%
das pessoas que viviam no Império Romano eram consideradas escravas, né? E serviam aos seus senhores daquela forma mais difícil. Então, a palavra redenção é muito preciosa para eles, né? E do que, de fato, aquele que encontra Cristo é libertado, né? Do que o homem é liberto, né? E por que essa justificação está atrelada à redenção em Cristo Jesus, a libertação do poder do pecado, né? Agora, o pecado não tem mais o domínio sobre nós, não domina mais, não manda mais, ok? E é isso que Jesus faz, e Ele faz isso pagando o preço a quem de direito. Porque muitas vezes a gente acha que Jesus foi lá e pagou para Satanás libertar algumas. Não, Jesus pagou o preço ao próprio Deus, né? O preço exigido era preço de sangue. E Cristo, na cruz do Calvário, foi lá e morreu por todos nós, né? Então, Cristo pagou ao próprio juiz demandante desse papel, né? Do escrito de dívida que estava contra nós. O próprio juiz que escreveu esse escrito de dívida contra nós, e devia ser pago nesses termos, na quantidade exigida, né? E Cristo foi lá e pagou o preço que precisava. Por isso, a nossa justificação hoje é totalmente por causa de Cristo Jesus, com base naquilo que Cristo Jesus fez, e Ele pagou completamente, totalmente. A palavra de Deus nos diz que foi rasgado, o escrito de dívida que havia contra nós foi rasgado. Então, você pode louvar a Deus, você pode engrandecer a Deus, você pode confiar naquilo que Deus fez por você. A justiça de Cristo foi imputada a você. Portanto, você é justo. Ok? E para finalizar, para nós refletir e praticar, a justificação em Cristo tem como base os méritos de Cristo e não os seus. Lembre-se. Ok? A justificação em Cristo tem como base os méritos de Cristo, não os seus. Então, precisamos nos lembrar sempre disso. Uma outra coisa é a justificação é por meio da fé que é depositada em Cristo. Portanto, quem salva é Cristo e não a fé. Não exclua da sua agenda missional se o próprio Deus já o incluiu. Não exclua pessoas, grupos, não exclua comunidade, não exclua vizinho, amigo, quem quer que seja, pois o próprio Deus já o incluiu. A justiça de Deus está à disposição dessas pessoas também. Se você não dá conta de pagar, você não vai dar conta de pagar mesmo. Então, confie em Jesus, mesmo quando pecar. E quando você pecar, não fique achando que você é que tem que fazer, que pagar o preço. Jesus já pagou por você. Então, volte a Cristo Jesus. Se arrependa, confesse e creia que Ele é poderoso para te perdoar. E, por último, fique tranquilo. Jesus pagou o seu resgate a quem de direito. Portanto, você é, de fato, livre. Curva a sua cabeça, vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse tempo, por Tua palavra. Obrigado por Tua
presença em nosso meio, pelo desafio de entendermos essa palavra que nos liberta, Senhor, que nos dá uma outra perspectiva de relacionamento contigo, que nos ajuda a descansar em Ti, a depender de Ti, a confiar no Senhor, pois não dependemos de nós, dependemos de Ti. Oh Jesus, muito obrigado. Obrigado, Deus, por Cristo Jesus. Obrigado por Teu amor. Obrigado por Tua salvação, por Teu perdão, por essa redenção em Cristo Jesus. Nós Te louvamos, bendizemos a Ti, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Irmãos, nós estamos em vias de uma obra aqui, vamos fazer mais um espaço, né? E precisamos, de fato, gastar também, né? Então, os irmãos que estão nos assistindo, que estão nas suas casas, não estão vindo, né? Mas estão nos acompanhando, são membros da igreja, então não esqueça do seu compromisso financeiro conosco e orem também por essas questões que precisamos ter. A nossa ceia, de novo, esse mês será no segundo domingo. Então, no próximo domingo, nós teremos ceia. Depois, os próximos meses, nós voltaremos ao primeiro domingo do mês, ok? Então, até domingo que vem, na verdade, até quinta na nossa live, no nosso papo online. Jesus abençoe a todos e uma boa semana.